Governo de São Paulo envia projeto e parlamentares da Lesp iniciam análise sobre proposta de regulamentação da Polícia Penal. Dedicação à cultura. Mulheres sambistas são homenageadas pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Excelente dia para você quem nos acompanha pela TV e internet. Agora 8h31. Semana começando, 5 de agosto de 2024. Muito bem, estar com você que nos acompanha então aí do outro lado, sejam demais bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Arthur Neves e este é o Informe SP, primeira edição. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei complementar de autoria do Executivo sobre a regulamentação para a carreira de policial penal. Na sessão plenária da última sexta-feira, os parlamentares iniciaram as discussões sobre o tema. O deputado Capitão Telhada, do PP, falou sobre a importância da Polícia Penal, então, e pediu atenção para o projeto que começa a ser debatido aqui na Lesp. São muitas pautas importantes que devem ser encaminhadas para esta Assembleia Legislativa, seja pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo, ou através das apresentações dos parlamentares. Quero lembrar que temos já na Assembleia a primeira proposta legislativa vinda do governo, da Secretaria da Administração Penitenciária, importantíssimo passo que trata da regulamentação da carreira da Polícia Penal, um assunto que a gente tem acompanhado de perto desde o início do mandato. Temos interagido muito com os sindicatos que representam a categoria da Polícia Penal, diretamente com os policiais penais aqui na Assembleia Legislativa, no interior de São Paulo, quando a gente vai até cidades que de fato possuem penitenciárias e unidades prisionais, a gente interage muito com esses profissionais que precisam de apoio, precisam de voz e precisam de atenção. Então, a gente vê com bons olhos essa apresentação da proposta que está aqui na Assembleia Legislativa, deu entrada essa semana, e iremos nos debruçar sobre o tema para discutir em alto nível com os demais deputados. Ainda nesta esteira, o deputado Danilo Campetti, do Republicanos, destacou que os policiais foram ouvidos pelo Executivo durante a redação do projeto. O projeto para a criação da Polícia Penal foi encaminhado, então, um pleito justo dos nossos policiais penais, que foi reconhecido, que foi muito trabalhado durante esse ano todo pelo secretário de Administração Penitenciária, Marcelo Streifinger, e que elaborou um projeto e nos foi encaminhado a essa casa aqui, um projeto que atende ao pleito da categoria, que realmente traz essa regulamentação, cria a nossa Polícia Penal, uma polícia que já foi criada em 14 outras unidades da federação. Então, nós temos que esse projeto hoje está maduro para passar por essa casa, nós nos colocamos à disposição aqui para acelerar e aprovar o quanto antes esse projeto, para que essa categoria, que, repito, que foi contemplada agora com o envio, com a remessa desse projeto, contemplada pelo governo Tarcísio de Freitas, depois de ouvir todas as categorias, de ouvir toda a base, de ouvir todos os pleitos dos policiais penais, esse projeto, então, chega aqui à nossa casa e terá todo o nosso apoio para que haja uma célere tramitação e que esses irmãos policiais penais sejam contemplados nos seus pleitos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também comentou sobre o projeto e apontou algumas mudanças. Esse PLC número 27, ele cria a lei orgânica da Polícia Penal, ele institui a carreira, né, e define o estatuto da Polícia Penal. Nós estamos ainda analisando o projeto, ele é muito complexo, senhor presidente, tem muitos artigos, mas, inicialmente, eu gostaria de dizer que ele deixa a desejar, no sentido de que ele não contempla uma parte importante das reivindicações que estão sendo feitas pelos servidores do sistema prisional, que estão com os salários arrochados há muitos anos, defasados, né?
que têm uma evolução funcional extremamente precarizada e difícil, que trabalham em condições também, às vezes até subhumanas, senhor presidente, de trabalho, enfrentando a superlotação carcerária, servidores que são ameaçados pelo crime organizado, muitas vezes, em várias regiões do nosso Estado, né, que arriscam as suas vidas diariamente nesse tipo de trabalho. Então, uma boa parte das reivindicações, senhor presidente, essas reivindicações não foram atendidas nesse PLC, nessa lei complementar, nesse projeto de lei complementar, que será uma lei complementar após a sua aprovação. O deputado Eduardo Suplicy, do PT, destacou a repercussão de matérias e estudos sobre as moedas sociais brasileiras. Hoje, no Brasil, já há quase 200 moedas sociais criadas. O Globo, nesse último dia 7, publicou uma matéria pela jornalista Letícia Lopes, que eu avalio merece ser aqui divulgada. Palmas, pilas, caboclinho. Pareadas ao real, as moedas sociais brasileiras têm operações bem semelhantes às realizadas na moeda oficial do país. São usadas em pagamentos do dia a dia, financiam linhas de crédito, custeiam até benefícios sociais, mas com circulação restrita às suas comunidades, elas têm um potencial além, incentivam a economia solidária local e promovem a inclusão financeira dos mais pobres. A primeira experiência surgiu há 26 anos no Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza, que eu tive o prazer de visitar. Com uma população empobrecida e sem trabalho formal, lideranças comunitárias desenvolveram o Palma Card. Feita no mimeógrafo, a caderneta de crédito registrava a data e o valor das compras feitas nos comércios locais. No fim do mês, o usuário pagava em real o que tinha comprado ao Banco Palmas, que repassava os valores aos comerciantes cadastrados. O modelo foi evoluindo até a criação da moeda Palmas, com cédulas de diferentes valores, e se tornar uma versão digital pela plataforma eDinheiro, que hoje opera as moedas sociais brasileiras. A gente lembra que hoje, então, às 14h, será realizada a sessão ordinária de número 96 no Parlamento Paulista. Você, cidadão, cidadã paulistas, podem participar desta sessão aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, na capital paulista, em frente ao Parque Ibirapuera. Caso não possam vir aqui, é só assistir à programação da Rede Alesp. E olha, a gente muda de assunto. Uma homenagem às personalidades que marcaram a história do samba no estado de São Paulo foi destaque durante a cerimônia realizada aqui na Alesp. O evento foi organizado pela deputada Paula, da bancada feminista do PSOL. Composta por nomes de grande relevância no universo do samba, a cultura popular paulista foi homenageada na Alesp por meio do mandato da deputada Paula, da bancada feminista. A parlamentar destacou a relevância dessas figuras femininas. É uma ideia de homenagear mulheres que têm muitos anos de história do samba. Para o nosso mandato é um grande orgulho ser parte dessa homenagem, afinal nosso mandato é a bancada feminista, ou seja, um mandato que reconhece a importância de que as mulheres ocupem os espaços. Se nós somos um movimento de ocupação das mulheres na política, por que não apoiar esse movimento de mulheres que há tantos e tantos anos ocupam o samba de forma tão brilhante aqui na cidade de São Paulo? A Rose é neta da fundadora e primeira mulher presidente de uma escola de samba. A Lava Pés é a agremiação mais antiga em atividade em São Paulo e guarda histórias marcadas na memória de mulheres sambistas como a Rose. A minha avó se chama Deolinda Madre, mas todos conhecem por Madrinha Eunice. Ela fundou a Lava Pés em 1937. Ela era jongueira, ela era da cidade de Piracicaba, veio aos 11 anos para São Paulo
e daí surge a nossa cultura juntamente com ela, que já vinha de todo esse legado. Além de ser jongueira, ela dançava dança de umbigada, essas danças tradicionais do interior. Na ocasião, foram homenageadas personalidades que contribuíram de forma significativa para o samba paulista no passado e até os dias atuais. O evento contou com a presença de escolas de samba tradicionais do Carnaval de São Paulo, como a Mocidade Alegre, campeã do Carnaval 2024. Todo mundo que está sendo homenageado, que um dia passou por toda essa situação que hoje a gente vive, né, tem uma história lá atrás. Então a gente não pode deixar que isso se apague, e sim que isso perpetue cada vez mais. E essas iniciativas faz com que a gente relembre de onde a gente veio, por que a gente veio e por que a gente está aqui. Então eu hoje sou uma dirigente, uma presidente de escola de samba, bicampeã do Carnaval de São Paulo, mas entendo que hoje as mulheres dominam um espaço muito grande e não podemos ficar escondidas atrás de ninguém. É de suma importância sempre lembrar da mulher, né? As mulheres nas lideranças, que são menores, né? Nos cargos de liderança. Então essa noite vem coroar isso, que as mulheres têm que serem lembradas nos cargos de liderança. Eu estou muito feliz que eu, sendo presidente da Sociedade Rosas de Ouro, a gente sofre isso, né, na pele. Mas estamos aqui na militância. Reconhecimento pelo trabalho e as contribuições à história e à memória do Brasil é o que defende a presidente do Império das Baluartes do Samba do Estado de São Paulo. O samba, ele é um dos segmentos mais reconhecidos mundialmente. A referência do Brasil é a música e o futebol. E a música é o samba. O samba contribuiu muito para a sustentabilidade, para a manutenção e para o brilho do povo negro, que é uma referência internacional. Olha, começar a semana com samba, coisa boa, hein? Muita energia boa para todo mundo que está aí do outro lado. E a segunda, né? Segunda alegria de procurar emprego. É isso mesmo, redação? Pois é, você que está em Barretos, a 423 quilômetros aqui da capital paulista, se liga, 38 vagas à tua espera. Motorista de caminhão, alimentador de linha de produção, promotor de vendas, recreador, frentista, fonoaudiólogo. Estas e tantas outras oportunidades estão lá no posto de atendimento ao trabalhador em Barretão, como é carinhosamente chamada então esta cidade. E você já sabe, a sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Comece o dia então acessando as redes sociais da Lesp. Você pode usar o Instagram, Facebook, tem o X também. Digite lá a hashtag InformeSP e vamos acessar ao portal de notícias da Assembleia Legislativa, pois é o al.sp.gov.br. Está na hora de um intervalo rapidíssimo aqui no nosso telejornal. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito mais informação do Legislativo do Estado Paulista. Até já.
8 horas mais 47 minutos, nós estamos de volta com mais informações do Legislativo Paulista. Gente, é o seguinte, olha, a hidrovia Tietê-Paraná registra crescimento de quase 6% na quantidade de carga transportada nos primeiros, ou melhor, no primeiro semestre deste ano. O corredor de exportação é considerado o principal sistema de transporte hidroviário de carga do estado de São Paulo. A gente vai comentar esses números positivos agora em uma entrevista com o Denis Gerard Amorim, subsecretário de Logística e Transporte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Muito importante esse crescimento de quase 6%, haja vista que fomenta cada vez mais a economia em nosso estado. Isso, muito importante, Arthur, que é um sistema mais limpo, né, mais sustentável. A gente consegue transportar mais carga, né, com menos emissões. Então, a gente vê que as políticas públicas que hoje estão sendo executadas pelo Estado estão dando certo, né? Com esse crescente, desde 2023, a gente já vê uma crescente no volume de carga transportada na hidrovia. Você falou agora sobre políticas públicas, Denis, mas é importante a gente também trazer uma reflexão sobre um todo, né? O que trouxe, então, quais foram as conquistas ao longo desse tempo que elevaram, então, esses números? Olha só, eu considero que a grande conquista na hidrovia foi no início da gestão, né, do governo, em começo de 2023, com a viabilização e o início da obra de Nova Vaiandava, que é a obra mais importante e mais aguardada para a hidrovia. Porque é uma obra, Arthur, que a gente consegue garantir a perenização da navegação, né? Então, em épocas de estiagem, né, quando o nível do reservatório de Três Irmãos estava muito baixo, o canal de Nova Vaiandava virava uma restrição à navegação, né? Então, com essa obra, a gente está fazendo um aprofundamento do canal para garantir 3,5 metros de profundidade e mesmo na cota mais baixa do reservatório, sem ter um conflito com a geração de energia, a gente consegue manter a navegação. Isso é importante porque traz confiabilidade no sistema, né? Quando há a estiagem, né, que é um evento climático, nunca se sabe quando efetivamente vai ocorrer. E aí, quando tem, atrapalha todo um sistema de planejamento logístico, a cadeia logística, enfim. Então, eu acho que foi o grande ganho inicial, né, essa viabilização, e outras que a gente vem trabalhando, que é a eliminação dos gargalos operacionais, que tem muito gargalo, né? Pontes, as eclusas são gargalos operacionais, causam ineficiência, e a gestão vem trabalhando para isso, né? Para colocar proteção em pilares, para aumentar os vãos, para colocar atracadouro de espera próximos das eclusas, e tudo isso traz eficiência. Então, por um lado, a gente trabalha na eliminação de onde causa restrição, por outro, traz eficiência na hidrovia. A maior extensão da hidrovia está no estado de São Paulo. Você comentava agora, então, com essa ação de vocês, né, tentando tirar do meio do caminho esses obstáculos. Isso também acontece num diálogo com o governo de lá? Sim, né? O recurso, por exemplo, de Nova Vaiandava vem do governo federal, né, pelo DENIT, que é um sistema integrado, né? A gente tem a hidrovia Tietê-Paraná, que começa... Eu gosto muito de falar que São Simão, o terminal de São Simão, lá em Goiás, é a porta de entrada de Santos, né? Porque é de lá que a gente praticamente dá início ao carregamento de praticamente a produção de soja, milho, da região centro-oeste, desce o rio Paraná, né, até a entrada no rio Tietê e para em Pederneiras. Então, assim, a gente tem que trabalhar dialogando com o governo federal, a gente tem que trabalhar integrado, e aí nós estamos falando de exportação, nós estamos falando da economia do Brasil, né? Você trouxe também agora os produtos, né, que são escoados. Quais seriam os outros?
Olha, este ano a gente transportou soja e cana. 20% do volume total foi cana, 80% de soja. A soja ela vem com um volume bem estável, né? Representando aí sempre a maioria do percentual transportado. Agora existem potenciais, né? Etanol é uma carga potencial que hoje não está sendo transportada. Em 2019, por exemplo, teve muito transporte de areia, mas hoje a carga mesmo que representa a maioria do volume é a soja, é o milho e é a cana-de-açúcar. Gostaria que você trouxesse uma comparação, e até mesmo dados, se houver, por favor, nesse comparativo entre a hidrovia, a ferrovia, também as rodovias, né? Muito tem se falado aqui no Legislativo Paulista a execução de transporte por meio também das ferrovias, mas vamos fomentar a hidrovia em nosso estado. Sim, a hidrovia ela não é um modo que consegue colocar a carga da origem até o seu destino final. Então, a hidrovia ela sempre trabalha de uma maneira integrada a outros modos de transporte. No caso de São Paulo, principalmente a ferrovia, né, onde tem os terminais intermodais e as rodovias também. Hoje, o transporte hidroviário no Brasil, nós estamos falando em 2% mais ou menos, é muito baixo. Então, há necessidade, por ser um transporte mais sustentável, mais econômico, né, por volume de carga transportada, há necessidade de a gente fomentar e equilibrar isso. Mas é sempre de uma forma integrada a ferrovia, né, principalmente. Agora, um detalhe também importante, na verdade, são as questões de projetos de lei que podem cada vez mais beneficiar as hidrovias, né? A gente está no maior parlamento estadual da América Latina, como eu disse agora há pouco na questão anterior. Os parlamentares, sim, têm trabalhado cada vez mais para utilizar os nossos rios. Semana passada, inclusive, nós tivemos a presença da secretária de infraestrutura aqui conosco, também falou muito sobre isso, né, em um determinado programa aqui da Rede Alesp. E qual seria, né, ou quais seriam os papéis desempenhados pelos parlamentares para cada vez mais que eles ajudem exatamente nessa condução, né? Veja bem, a hidrovia ainda carece de um fortalecimento nas agências reguladoras, que a nossa secretária e todo o governo vem trabalhando de uma forma bem intensa para reorganizar isso aqui no Estado. E a hidrovia a gente precisa ainda de uma regulamentação, né? Atribuições como regular, autorização, fiscalização, tudo isso precisa melhorar. Então acho que é um grande nó jurídico que a gente precisa ainda vencer aqui. Nesse sentido, trazendo essa reflexão sobre o poder público, a iniciativa privada também tem papel essencial nessa realidade? Sim, sim. Hoje os terminais eles são praticamente quase todos privados. E são os grandes interessados, né, em ter isso tudo bem organizado, ter a regularidade no transporte e ter a confiabilidade e a segurança jurídica, que é a que todos querem, né, Arthur? Nesse sentido, a gente está falando também sobre o carregamento de cargas, obviamente. Se a gente parar para tentar analisar também a importância de um turismo hidroviário, é possível refletir sobre isso? Sim, sim. Com certeza, hoje a hidrovia tem um potencial turístico imenso, com destaque principalmente na região de Barra Bonita, né? Lá tem as eclusas, onde se vence aquele desnível, né, entre as barragens hidrelétricas com os rios, na região do Rio Piracicaba. Lá tem um turístico enorme, mas tem um turismo para ser explorado muito ainda no interior de São Paulo. E também uma reflexão interessante aos cidadãos e cidadãs paulistas que nos acompanham, né? É importante também essa questão, você falava sobre a questão do turismo, tem um dado aqui, só para que você entenda, você que está aí do outro lado, o transporte de passageiros, então, no turismo em Barra Bonita, em junho, foi de aproximadamente 36.516
passageiros. Quando a gente traz essa reflexão, acho que também é interessante a população entender esses mecanismos, né? Porque traz mais perto, obviamente, né? A partir do momento que o cidadão e as cidadãs começam a usar e fazer uma reflexão no turismo, é possível também uma análise do comércio em cima disso, né? Exato. E aí nós estamos falando também de desenvolvimento regional, né? Quem conhece o Rio Tietê ao longo do estado de São Paulo é maravilhoso, e é uma pena que existem muitas regiões que ainda não exploram. Mas eu acho que isso a gente consegue vencer também com melhorias, por exemplo, em atracadouros, melhorar a gestão e a ocupação das margens, né, dos reservatórios. Tudo isso para fomentar o turismo. Eu acho que é importante, tem um potencial imenso. E precisamos trabalhar para conseguir vencer isso. Ô, Denis, e como que é o diálogo, ou como tem sido o diálogo com os municípios também, né? Você falou sobre Barra Bonita, ali na região centro-oeste do estado, de mais interessante a gente parar para observar essa realidade. Tem Bauru, tem a região de Ibitinga ali também. Como é que fica esse diálogo com os municípios? O estado de São Paulo está sempre aberto, né, a ouvir os municípios. Aliás, se faz sempre em conjunto com os municípios. Desenvolvimento regional são com os municípios mesmo. Existem projetos, por exemplo, Araçatuba, existem terminais que já têm projeto, que foi desenvolvido com o auxílio da prefeitura. É uma questão agora de conseguir botar em prática, viabilizar, conseguir recurso e trazer toda essa infraestrutura necessária para o benefício da população e dos munícipes, né? Pensando nos projetos, obviamente, o futuro, então, da hidrovia, de que forma ainda pode ser melhor pensada? Você falava dos projetos, dá para dar uma palhinha para a gente entender quais seriam esses projetos? Hoje a gente trabalha muito na melhoria da eficiência. Então, existem algumas premissas que a gente trabalha. Eliminação de gargalos, né, que são essas pontes e as eclusas, com a viabilização de proteção dos pilares para trazer segurança na navegação, né, porque existem pilares de pontes, nós estamos falando de 23 pontes ao longo do rio Tietê. Né, então, é preciso proteger esses pilares para trazer segurança à navegação e aos veículos que passam sobre as rodovias. É preciso trazer atracadouros e infraestrutura. Né? A gente trabalha também com a linha de promover o turismo, né, que é um ponto essencial. E com a conclusão de Nova Vaiandava, a gente prevê um aumento de pelo menos 400% na movimentação de carga, por exemplo. Então, é focar nessa obra, que é uma obra importante e muito complexa, até o final da gestão. Para amarrar, então, esse bate-papo, gostaria de um recado teu para a população e, claro, para os parlamentares da Assembleia Legislativa, no sentido de uma melhoria cada vez mais certa e segura. Bom, a gente trabalha com essa política de ver o transporte como algo mais sustentável. A hidrovia é o caminho para isso, né? Menor emissão, remoção de carretas, né, das rodovias, você traz segurança, você traz eficiência energética. Então, acompanhe nossos trabalhos, né, na hidrovia e vamos explorar ela. É um recurso natural, cruza todo o nosso estado, nós estamos falando em 800 quilômetros de hidrovia no interior de São Paulo. E é isso, a gente precisa usar esse bem natural que nós temos. Quero agradecer então ao Denis Gerage Amorim, subsecretário de Logística e Transporte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, então, de São Paulo. Valeu demais, muito obrigado pela sua visita aqui ao Parlamento Paulista e volte cada vez mais para discutir, para trazer as realidades das nossas hidrovias. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. E olha, gente, o programa Alesp de Portas Abertas recebeu, então, representantes do Parlamento Juvenil da cidade de Pilar do Sul, no interior do estado. A visita monitorada é destinada a grupos organizados de estudantes, turistas e entidades de classe. Acompanhe. Além de visitar os espaços da Alesp, como o plenário Juscelino Kubitschek,
onde os projetos de lei são discutidos e votados. Os jovens vereadores juvenis da cidade de Pilar do Sul receberam orientações sobre o funcionamento da casa. Eles tiraram dúvidas e conheceram a história do Parlamento Paulista. Tá aqui, ver onde muitas das decisões que são tomadas no Estado acontecem aqui, é uma sensação assim, é estranha, mas é muito boa ao mesmo tempo, porque traz uma sensação de responsabilidade estar aqui. E ainda mais com o parlamento, né, com todos os meus colegas do parlamento, que são maravilhosos, são incríveis, muita gente boa. Estar aqui com eles traz uma sensação de responsabilidade e traz esse peso para a gente também, porque a gente está lá tentando fazer alguma coisa diferente para melhorar tudo isso, melhorar o que a gente pode, então é muito bom. O programa LESP de Portas Abertas recebeu mais de 2.000 pessoas no primeiro semestre de 2024. A maior parcela do público visitante é formada por adolescentes de 13 a 17 anos. Os agendamentos eles podem ser feitos pelo site, né? A gente recebe grupos e também visitas individuais. As visitas individuais são sempre nas últimas quartas-feiras do mês. Tá? E aí a gente recebe escolas, recebe instituições, ONGs, tudo pelo site, a gente tem todas as informações lá. O Parlamento Juvenil é uma iniciativa que permite a participação ativa dos jovens nas decisões políticas e sociais de seus municípios. Sua importância pode ser destacada em vários aspectos. A gente está tentando agregar cada vez mais conhecimento para a politização, né, dos jovens, para agregar esse conhecimento todo para o município e trazer melhorias para o futuro, né? Então eles estão super empolgados, empenhados e a gente tentando ajudar da forma que podemos. Então essa visita com certeza vai contribuir muito para isso. Para agendar as visitas, os interessados devem acessar o sistema de agendamento da LESP pelo site visita-web.pub.al.sp.gov.br. O horário de visitação é de segunda a sexta, no período da tarde. Nas terças e quartas, as visitas também acontecem no período da manhã. Denúncias de discriminação em razão da cor, origem, crença, orientação sexual, deficiência podem ser levadas ao serviço SOS Racismo, disponível aqui na Assembleia Legislativa para toda a população. A coordenadora do serviço, Yara Bento, fez um balanço das ações já realizadas este ano. Acompanhe. Criado na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1994, o SOS Racismo tem como objetivo a luta pelos direitos humanos, agindo como um canal para acolhimento das vítimas em casos discriminatórios. Yara Bento, coordenadora do serviço, destaca as ações do primeiro semestre deste ano. Nós encerramos o Julho das Pretas, é um mês que se faz uma reflexão a respeito das lutas das mulheres negras, né? Foi aí o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Nós fizemos aqui algumas atividades em conjunto com a Casa, mas também com outros serviços da Assembleia Legislativa. Eu destaco como importância, Arthur, nós tivemos no ano de 2000, aliás, no final da legislatura passada, nós tivemos uma situação que ocorreu com a ex-deputada Isa Pena, e no início desta 20ª legislatura, uma situação que ocorreu de racismo com a deputada Tainara Faria, e diante dessas situações, a Assembleia Legislativa, todos os deputados, a mesa diretora, comandada pelo presidente André do Prado, também pelo deputado Teonílio Barba, que é o primeiro secretário, e o Rogério Nogueira, o segundo secretário, eles assumiram, junto com os demais deputados e deputadas daquela casa, o compromisso de combater esse tipo de violência e também para dar uma resposta para a sociedade. E, nesse sentido, foi formulada uma cartilha, a cartilha comportamental, que, inclusive, nós já estamos na 2ª edição, que trata aí, entre outras coisas, a prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e às discriminações. Segundo a coordenadora do SOS, o combate e o enfrentamento ao racismo não deve ser uma luta somente da população negra. A coordenadora ressalta que, desta forma, o SOS Racismo tem se colocado à disposição como um serviço de interlocutor. O combate e enfrentamento ao racismo não é uma luta somente da população negra, sobretudo das mulheres negras que permanecem na base da pirâmide, mas sim de toda a sociedade.
E desta forma o SOS Racismo tem se colocado à disposição de ser esse serviço, de ser este interlocutor com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados da Casa. Yara destacou ainda a realização de seminários e a aprovação do projeto de lei 370 de 2023, que instituiu em todo o estado de São Paulo o Dia Estadual da Consciência Negra. Foi um marco bastante importante de trabalho conjunto, não só do serviço, mas com todos os parlamentares daquela casa. E olha, para entrar em contato com o canal de denúncias do SOS Racismo, o e-mail é sosracismo@al.sp.gov.br ou pelos telefones 0800 7725 377 e 3886 6299. Pessoalmente na sala T15, no térreo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá com o celular em mãos? Eu já estou aqui. O computador perto de você, então vamos acessar o nosso portal de notícias da Alesp, é o al.sp.gov.br. Lá você fica por dentro de todas as notícias aqui do maior parlamento estadual da América Latina. A gente tem um destaque no nosso portal, então, a gente vai falar sobre o pequeno expediente, lá no plenário JK, onde são realizados, então, as sessões são realizadas. Os parlamentares têm 5 minutos para discursar sobre os temas livres. E um dos temas é o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que busca criar uma regulamentação para a carreira de policial penal, né? Você acompanhou, inclusive, esta notícia aqui no nosso programa também, agora há pouco. O projeto pretende, então, reconhecer a Polícia Penal como órgão permanente de segurança pública. Continuando, então, com o giro, o dia 3 de agosto é reconhecido como Dia do Capoeirista. A data homenageia praticantes desta prática, ou melhor, não é dessa realidade, que reúne esporte, dança, música, cultura e história. Como destaque, a música cantada ao som do berimbau, gente, não é? A capoeira nasceu como forma de resistência do povo negro durante o período escravocrata brasileiro. Os parlamentares também da Alesp retornaram aos trabalhos na última quinta-feira e deram um pontapé oficial para as atividades do Legislativo no segundo semestre da Casa. Durante o primeiro semestre, os deputados aprovaram 78 projetos de lei de autoria parlamentar. As proposituras trataram sobre as principais demandas do Estado, como saúde, educação, segurança pública, cidadania, meio ambiente, entre tantas outras. E um ato solene aqui na Alesp, gente, homenageou mulheres que constroem o samba paulista. Há 5 décadas, é isso mesmo, né? Promovido, então, pela deputada Paula, da bancada feminista, o evento condecorou 15 personalidades com o título de Imperatriz e Baluarte do Samba. Muito bom. Sempre muito bom isso, viu? E olha, para a gente fechar esse giro, a gente destaca o acervo artístico da Assembleia Legislativa. O acervo atual, então, reúne pinturas, esculturas, gravuras, livros e fotografias de artistas reconhecidos por todo o país. Ao todo, são 1.126 obras espalhadas pelo Palácio 9 de Julho. Vale conferir tudo isso, então, no nosso portal de notícias, o al.sp.gov.br. E olha, a semana segue, não é? Começa, na verdade. A nossa semana está começando com mais ofertas de emprego para você. Dessa vez para a população de Botucatu, no interior do estado. Rodou aqui, olha, são 85 vagas. Empregado doméstico, diarista, alimentador de linha de produção, faxineiro, servente de obras, recepcionista em geral e também serralheiro. Todas estas oportunidades estão no posto de atendimento ao trabalhador. Como eu sempre digo aqui no Informe SP Primeira Edição, vai fazer muito bem para o teu bolso, para a economia do nosso estado. Segundou com alegria, bom começar então com uma oportunidade de emprego, que você vença, que você tenha a sua oportunidade de trabalho. A sua participação é muito importante em nosso telejornal. Acesse as redes sociais da Alesp, você pode usar a hashtag InformeSP no X. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais informação do Legislativo Paulista. Até já.
9 horas mais 14 minutos. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, bem-vindo. Este é o Informe SP, primeira edição, com as principais notícias do maior parlamento estadual da América Latina e do estado de São Paulo. Olha, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, acaba de lançar o programa Oportunidade Já. São ofertados cursos, workshops, treinamentos e processos seletivos em cooperação com empresas e organizações da sociedade civil. A gente vai conversar sobre essa ação educacional com Marcos Borges, presidente da Univesp, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Que bom tê-lo aqui conosco. A gente já inicia esse bate-papo, então, parabenizando ao senhor e todo o time da Univesp pelo excelente trabalho de formação dos cidadãos e cidadãs paulistas. De primordial trabalho esse, então, no nosso estado. Parabéns. Muito obrigado. E aí a gente já fala sobre esse programa de fundamental importância, fomentando cada vez mais a educação e o estudo, um aceleramento na educação. Uhum. É um programa que a gente tem muito orgulho de ter criado. Isso foi já no vestibular do ano passado, quando a gente viu o volume de interesse pela Univesp, né? E infelizmente a gente não consegue atender todos os alunos, todas as pessoas que estão interessadas em estudar. A gente precisa oferecer alguma oportunidade para essas pessoas já, quer dizer, mesmo que eles não entrem na Univesp este ano, vou entrar no ano que vem, mas já. Então daí vem o nome, né? Dá uma oportunidade já. A gente está muito feliz pelo lançamento dele. Qual o principal objetivo desse programa? Vou dar um exemplo dos números deste ano, tá? Nosso vestibular, a gente ofereceu 25 mil vagas e a gente tem 80 mil inscritos. Isso significa que mais de 50 mil pessoas que querem estudar nível superior, de qualidade, como a Univesp, não vão conseguir ser atendidos. E a gente pensou, a gente precisa oferecer alguma coisa para eles, né? Então, a gente já tem para os nossos alunos algumas experiências de empresas que oferecem formações adicionais gratuitas. Então, o aluno que já é aluno, ele ganha algumas formações adicionais por algumas empresas. Você fala, por que a gente não busca essas empresas para oferecer também para aqueles que não foram aprovados nesse ano vestibular? Foi aí a ideia. Tá? Então, a gente quer oferecer, num primeiro momento, para os alunos, né, que fizeram vestibular, mas essa chamada no final é geral. Quer dizer, qualquer cidadão que quiser vai entrar lá no nosso site e vai ter essas oportunidades disponíveis. E quais são essas oportunidades? Quais são os cursos, workshops? O que a gente acabou de lançar é a chamada para as empresas e organizações sociais, né, para oferecer. Então, a gente ainda não sabe. Tá? Então, a gente agora tem um mês, até 23 de agosto, para as empresas, ONGs interessadas se cadastrarem e oferecerem, né, cursos, palestras, formações, inclusive oportunidades de emprego. Então, já diante dessa situação, como que as empresas, essas fundações, não é, as ONGs, enfim, podem ajudar, então, nesse processo, né? Elas têm o site da Univesp, univesp.br, né, tá lá em destaque, a chama oportunidade já, e ela vai entrar lá e tem um formulário que ela tem que preencher com alguns documentos, algumas informações, né, mas o objetivo é que ela ofereça ou formações gratuitas, tem que ser 100% gratuita, né, ou algum tipo de oportunidade relevante, né, ou mesmo vagas. Como a gente tem como público inicial assim, foco, os alunos que fizeram o nosso vestibular, a empresa tem certeza que é uma pessoa que tem interesse em se formar em alguma área específica, né? Então, se ela está buscando alguém que quer ser um administrador no futuro, ela vai ter ali pessoas que se inscreveram para fazer um curso de administração. Então, é essa ideia. Então, o que a gente precisa nesse momento, e agradeço muito a oportunidade de estar divulgando aqui, né, é que empresas, ONGs, etc., entrem lá no nosso site e ofereçam essas oportunidades para os alunos. Vamos recapitular, por gentileza, essa questão de datas, né? Que acho que é muito importante as pessoas entenderem para que elas corram. Gente, não deixe para a última hora não, né? As empresas, então, precisam estar ligadas nessa questão dos horários, datas também, por favor. Exatamente. Até 23 de agosto elas precisam fazer a inscrição. E é importante não deixar para a última hora, porque existem alguns documentos, algumas coisas que são obrigatórias para a gente fazer uma oferta pública como essa, né, que elas têm que providenciar, então é bom olhar o quanto antes. Até 23 de agosto, no site da Univesp, elas têm que fazer essa inscrição. E aí, e aí logo em seguida a gente vai abrir oportunidades para as pessoas. O senhor já deu, obviamente, aqui uma fala sobre isso, mas num diferencial deste programa, né,
já, quando se fala já, né? Essa questão de expectativa, um diferencial daquilo que a Univesp já vem feito também, inclusive ao longo do tempo, não é? Quais seriam essas principais diferenças? O que a gente vê como diferença é justamente atender aquele público. A Univesp já faz esse trabalho muito bem, que é atender ao público que quer fazer um nível superior e não conseguia fazer no presencial, né? Mas a nossa procura está muito grande. Nosso vestibular teve 80 mil inscritos para 25 mil pessoas, né? Então, o que a gente quer oferecer é para todos os que têm interesse em ter nível superior, né, alguma oportunidade de já ir se capacitando. Então, nesse momento, já ir se capacitando. Então, é essa a ideia. O que eu acho que tem de diferencial é isso. Mesmo para aqueles que não conseguiram ingressar, né, na formação formal, né, de ensino superior, vai ter uma possibilidade de começar a se capacitar de uma forma gratuita, né, oferecida por uma empresa, inclusive, né, é lógico que as empresas também vão acompanhar essas pessoas e, com certeza, aqueles que estiverem em destaque vão ter oportunidades no mercado de trabalho também. Vamos falar um pouquinho sobre a Univesp, por favor. A Univesp é uma universidade estadual, né, pública, 100% gratuita. A gente acabou de fazer 12 anos, então é uma universidade bem nova, né, mas que faz um trabalho social bem interessante. Tá? Então, a gente, primeiro pela quantidade de vagas que a gente oferece, então 25 mil vagas por ano é hoje a maior universidade pública do estado de São Paulo para a graduação. Tá? Então, a gente, é o que mais tem. Hoje, atualmente, a gente está com mais de 80 mil alunos de graduação. Né? E a gente tem muito orgulho o que a gente oferece de diferencial. Né? Então, são cursos de excelência. A maioria das nossas aulas são gravadas por professores de USP, Unicamp e Unesp. Então, são cursos muito bons. Né? Mas são cursos que você pode estudar em casa. São cursos que a gente vê o perfil do nosso aluno é um perfil muito diferente. São pessoas mais velhas, a maioria tem mais de 30 anos. São pessoas muito humildes, 70%, 80% tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Né? E a gente abrange todo o estado de São Paulo. Em qualquer canto do estado de São Paulo, tem um polo da Univesp a, no máximo, 45 quilômetros. Então, qualquer pessoa que é do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, tem lá um polo a 45 quilômetros dela. Então, é essa a função da Univesp, formar nível superior com excelência, né, mas que seja possível para a pessoa que não consegue se deslocar. A gente tem muitas pessoas com deficiência física, muitos alunos com neurodivergentes. Tá? Então, a gente consegue oferecer isso. Todas as nossas aulas têm Libras, todas as nossas aulas têm legenda. Então, ela tem uma acessibilidade muito diferenciada. E também para aquela pessoa que mora numa cidade pequena, que não tem uma outra oportunidade de ensino superior, tem um polo lá, ou no máximo a 45 quilômetros dela. Então, essa é a função da Univesp. Explique para a gente, por favor, nesse sentido, né? É uma universidade, na verdade, online, as pessoas podem participar cada vez mais nesse sentido. Existe uma mudança ao longo do tempo na questão da educação e eu conversando com alguns colegas fora aqui da capital, com jornalistas das câmaras aqui no nosso estado, eles têm observado também a participação de muita gente nos próprios municípios ali, durante gravações de programas, jornalistas inclusive que trabalham muito com essa realidade de educação. E eles estavam me contando, falaram assim, olha, é impressionante o número de alunos que tem cada vez mais procurado a Univesp, exatamente isso, né? São cursos muito bons, que estão cada vez mais focando nesse aprimoramento do aluno que vai ingressar no mercado de trabalho. Isso é interessante. E essa parceria com as universidades, o senhor falou a USP, a Unesp, então é importante também que o cidadão e cidadã paulistas entendam, não é, essas parcerias entre as universidades. Isso é muito bom. Sim, sim. A gente usa o que há de melhor, eu estou usando aqui as palavras do professor Varrana, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente usa o que há de melhor no estado de São Paulo. Tá? Então, as aulas são gravadas pelos melhores professores das melhores universidades. Os monitores, né, que a gente chama na Univesp facilitador, que são as pessoas que acompanham o aluno no dia a dia, são alunos de mestrado e doutorado das universidades públicas do estado de São Paulo. Então, a gente, mesmo monitor, são pessoas já com uma qualificação diferente. Né? Então, a gente tem essa busca por excelência. Tá? O nosso curso de pedagogia tem uma nota 4, ele tem um desempenho superior a mais da metade dos alunos formados em universidades federais, né? Quando a gente olha a nota de avaliação. Tá? Então, são cursos diferentes e com essa questão da acessibilidade. Quer dizer, a pessoa que trabalha, que não consegue, ela consegue fazer em casa, ela consegue estudar no sábado, ela consegue... Né? Então, ela estuda no horário que quiser.
mas ela tem lá uma aula de excelente qualidade. E a gente não pode esquecer na realidade do mundo, né? Neste momento, hoje já tem no Brasil mais alunos em EAD, ensino à distância, do que em ensino presencial no nível superior. Em ingresso, então, o número é 70%, é enorme a diferença, a quantidade de alunos. A maioria dos alunos hoje ingressa em ensino à distância. O que a Univesp tem de diferente é que o nosso ensino à distância, não há dúvidas que é de excelência. O ensino público, gratuito, né? Como falei, com toda a estrutura aí que a gente pode usar. É possível também traçar um perfil e o que acontece também na questão de pesquisas, a Univesp tem investido em relação a isso? Sim, a gente é uma universidade nova, pequena, mas a gente está trabalhando com pesquisa, tá? A gente tem o nosso foco principal, inclusive, desde o nosso estatuto, são pesquisas associadas à educação. Tá? Então, a gente está organizando um workshop num congresso nacional da Secretaria de Computação sobre ensino. Tá? A gente está fazendo pesquisa com universidades internacionais. Por exemplo, tem um trabalho agora sendo apoiado por um fundo europeu, né, para a gente adaptar o nosso material para neurodivergentes. Tá? Então, como a gente faz para o nosso material, nas PowerPoints, coisas que a gente oferece para os alunos serem adequados para pessoas com autismo, com algum outro tipo de neurodivergência. E temos outras pesquisas em andamento. Tá? Então, são poucos, porque a universidade é pequena, é jovem, mas a gente tem algumas pesquisas bem relevantes, né, e tem muito orgulho do que está vindo por aí. O secretário Agopian esteve aqui, inclusive, semana passada, né? E a gente conversando, ele estava bem empolgado com a questão do ensino tecnológico aqui em nosso estado também. Uhum. E nesse sentido, aí eu também vou trazer uma pergunta que eu fiz a ele e ao senhor, nesta esteira, no andamento, e no que os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo podem fazer cada vez mais para o aprimoramento dessa educação cada vez mais inclusiva e digital também. Um apoio muito importante que a gente precisa, né, dos deputados, até pela capilaridade que eles têm, é justamente de levar a possibilidade de ter polos. Hoje a Univesp atinge 380 municípios, mais ou menos, né, mas então a gente tem 300 municípios onde a gente pode ter polo, e a gente quer ter polos em todos. Esse foi o primeiro compromisso que o Varram me fez fazer com ele quando eu assumi. Né, a gente tem que chegar ao polo em toda a cidade. Tá? Então, a gente precisa mostrar para os prefeitos, porque os polos são das prefeituras, né, a importância que é ter uma universidade lá, formar alunos lá de pedagogia, de engenharia de computação, de administração, são 9 cursos no total, né, para que na própria cidade dele ele tenha pessoas muito bem formadas que possam trabalhar na cidade e trazer riqueza e desenvolvimento para a cidade. Né? Então, é um investimento pequeno, né? É só criar um polo lá que tem internet, computador, né, acessibilidade, né? E aí ele tem a possibilidade de formar pessoas na cidade dele com excelência, com uma excelente formação. Então, esse é uma das coisas principais. Então, o que a Assembleia puder nos ajudar a levar essa possibilidade de ter polo em todos os municípios de São Paulo, não importa o tamanho, a gente tem polos em cidades de 1.500 habitantes, tá? E apoiar a instalação desses polos, eu acho que é onde a gente acredita que pode ajudar muito. O senhor é o presidente da instituição, faço convite para que a população acompanhe os trabalhos, se inscreva e faça a diferença também. Bom, como falei, a procura para o nosso vestibular está grande, né? Acabamos de fazer, a gente tem um por ano, então, para quem tem interesse em ter uma excelente formação, ano que vem, no início do ano que vem, abre as inscrições para vestibular até maio e início das aulas em julho. E para quem está querendo já uma oportunidade, né, em breve, aí, provavelmente em setembro, a gente vai lançar a chamada para quem quer participar da oportunidade já. Então, acompanhe ali no site da univesp.br, né, e vai sair ali as oportunidades que as empresas vão oferecer. Muito bem, quero agradecer ao Marcos Borges, presidente da Univesp. Muito obrigado por esse bate-papo, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, é um prazer estar aqui. E olha, gente, uma sessão solene aqui na Alesp comemorou os 10 anos do Templo de Salomão da Igreja Universal. Acompanhe. A sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek foi comandada pelo deputado Gilmar Santos, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento comemorou uma década de existência do Templo de Salomão, que desde a sua inauguração, segundo a Igreja Universal, já recebeu mais de 30 milhões de visitantes, oferecendo um espaço para reflexão e espiritualidade. O Templo de Salomão é um lugar que foi denominado ali que é a casa de todos os povos, é a casa de oração de todos os povos. Então a representatividade
não somente para o povo evangélico, mas para a sociedade de uma forma geral, não somente para o estado de São Paulo, para a capital, mas para todo o Brasil e para o mundo, né, que nós recebemos ali pessoas do mundo todo. O local que abriga a sede da Igreja Universal é inspirado no primeiro templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. A obra demorou 4 anos para ser concluída. Com altura equivalente a um prédio de 18 andares, tem 100 mil metros quadrados de área construída e capacidade para abrigar cerca de 13 mil pessoas. É um local onde nós sentimos a santidade de Deus, é um local onde eu estive no último domingo, participando do evento no próprio templo. Então, para nós é uma honra enorme participar desse evento, o templo que inclusive é um ponto turístico de São Paulo. É um pronto-socorro espiritual. As pessoas chegam ali, sofridas, precisando de ajuda e recebem uma palavra, sem nenhuma discriminação, não paga nada para entrar. Então é uma porta aberta para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que precisam de um aconchego. E nós sabemos o quanto isso é importante hoje em dia. Uma placa de reconhecimento foi concedida ao bispo Danilo Sgambati, representante do Templo de Salomão, para marcar a importância espiritual e social do ícone da Igreja Universal, que também é um ponto turístico oficial da cidade de São Paulo. É uma casa para todos os povos e a importância disso é levar a palavra, o Evangelho e as pessoas se aproximarem de Deus. E o templo tem feito isso. Nós tivemos agora os 10 anos do templo, mais de 200 mil pessoas em 10 dias frequentaram o templo. A cerimônia também contou com a exibição de um vídeo que retrata a história da sede da igreja, desde a sua idealização pelo fundador, bispo Edir Macedo, até os dias atuais. Um lugar que, segundo os participantes, é um refúgio de paz e espiritualidade. Uma experiência muito incrível. Ele consegue fazer com que você tenha a sua vida mudada. Isso eu vivi e eu posso passar para outras pessoas. O Templo de Salomão é um lugar de se buscar a Deus independente de religião. Então, se você não conhece o templo ainda, eu faço o convite para estar no Templo de Salomão. E importante dizer isso, tem pessoas fazendo aniversário de dor, de sofrimento, de tristeza, mas você pode fazer aniversário de coisas muito boas se você decidir buscar a Deus. Tá aí o recado do deputado, é isso mesmo, gente, esse lugar é lindo demais, vale a pena conhecer, independentemente como disseram os deputados de religião. Agora a gente tem um recado importante para você que mora em Itapetininga, Itapê. Olha só, tem vaga por lá, hein? Trabalhador da manutenção de edificações, costureiro na confecção em série, motorista de caminhão, trabalhador de extração florestal, faxineiro, açougueiro, todas essas oportunidades estão lá no posto de atendimento ao trabalhador em Itapê, querida cidade no nosso interior. A sua participação é muito importante em nosso telejornal. Você não acessou as redes sociais da Lespe ainda? Acesse e use a hashtag InformeSP no X. Até já, time. A gente já volta.
9 horas mais 35 minutos, nós estamos de volta com mais informações aqui da Alesp. Com a proximidade, então, da cúpula climática da Organização das Nações Unidas, a COP30, que será realizada, então, em novembro do ano que vem, em Belém, no Pará, as discussões sobre o meio ambiente ganham mais força em todo o país, em todo o planeta, né? Entre 12 e 16 de agosto vai ser realizada a terceira edição do evento USP Pensa Brasil com o tema COP30. O objetivo é reunir a universidade com a comunidade nessa discussão. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a professora Maria Arminda Arruda, coordenadora do evento, então coordenadora geral desse evento lá da USP. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la justamente para conversar sobre um assunto que vem sendo debatido, questionado, orientado ao longo de tanto tempo, né? Está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia esse assunto. Quer dizer, é um tema mundial, na verdade. E esse evento, que é o USP Pensa Brasil, ele é uma iniciativa da Universidade de São Paulo. Eu, na condição de vice-reitora, tenho coordenado esse evento. Esse é a terceira edição do USP Pensa Brasil. Ele começou em 2022, com uma reflexão geral sobre o Brasil naquele momento. O ano passado, pensamos questões mais ligadas à ideia da vida coletiva, no momento de muita fragmentação social no Brasil e no mundo. As redes sociais são isso. E este ano nós temos uma iniciativa importante, que é pensar a questão da COP30, os desafios ambientais para o Brasil. O USP Pensa Brasil, ele é um evento que tem como objetivo fundamental fazer com que a universidade, no caso a Universidade de São Paulo, ela tenha uma relação de intimidade com as questões da vida social, da vida política, da vida cultural. É a ideia de uma universidade pública contribuindo com o debate público. Por isso, esse evento, eu acho que ele é um evento quase ímpar, né? Porque ele talvez seja a iniciativa mais vigorosa entre as universidades para tratar das questões do mundo contemporâneo e os desafios que essas questões se apresentam para o Brasil. Na prática, o que tem sido pensado também, não é, trazendo a teoria para esse campo mais vasto de fato, né? O que os cientistas, as pessoas na USP têm feito? Olha, o que nós temos, isso vai ser apresentado durante o evento, nós fizemos uma pesquisa sobre as pesquisas desenvolvidas na Universidade de São Paulo ligadas às questões ambientais. Até agora, nós conseguimos mostrar e levantar mais de 200 projetos. Agora, a organização do USP Pensa Brasil é uma organização que tem várias iniciativas, não só as conferências. As conferências são conferências magnas, elas começam no dia 12, estamos contando com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não está ainda absolutamente assegurada a presença dela, porque a agenda de ministro é sempre uma agenda complexa, mas grandes especialistas, não só os pianos, no campo do meio ambiente, não só especialistas,
pessoas que militam e que trabalham em prol de um desenvolvimento sustentável. As 5 conferências, elas acontecem às 19h30, elas começam pensando diretamente a questão da COP, o Brasil e a COP 30. A conferência do dia 13 trabalha com as mudanças climáticas. A do dia 14, com a bioeconomia e a sustentabilidade. A do dia 15, sociedade civil e o meio ambiente. E a última é uma pergunta: existe um desenvolvimento verde? Vejam vocês, a organização das conferências, mas há várias outras iniciativas, mesas, debates, eventos culturais, lançamentos de livros, etc. Expressam esses eventos todos uma organização, ao mesmo tempo reflexiva e, ao mesmo tempo, com um desejo de fazer com que a universidade, por intermédio das suas pesquisas e pessoas importantes ligadas à temática, possam construir um diálogo com a sociedade, com a vida política, com os políticos, com os dirigentes, a propósito dessa questão. Isso é a universidade pública dizendo, no fundo, a que ela veio. Quer dizer, a universidade pública ela tem uma função pública e a USP tem, ao longo da sua existência, se distinguido por pensar as questões da vida pública brasileira. Agora, eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que essa iniciativa USP Pensa Brasil, e não é casual o título, né? Quer dizer, a universidade procurando contribuir com o debate nacional, é que nós pretendemos terminar o evento com uma carta, com um documento que seria levado à COP30 para o debate. Eu acho que uma universidade, nós, no fundo, acreditamos que uma universidade como a Universidade de São Paulo, a mais prestigiosa universidade da América Latina e uma universidade que se situa entre as mais reconhecidas no mundo, eu gostaria de revelar, de enfatizar como a USP não tem aberto mão das suas responsabilidades públicas. E USP Pensa Brasil é um momento privilegiado para isso. Nós convidamos também pessoas externas à universidade, especialistas de outras universidades ou de organizações da sociedade civil, ou representantes políticos, ou representantes de projetos ligados às questões ambientais, para trazer um cenário não só do ponto de vista político importante, do ponto de vista científico importante, mas um cenário diversificado a respeito do debate ambiental. Esse debate, não preciso dizer para vocês, que sabem muito bem isso, mas só para enfatizar, a questão ambiental é a questão do mundo hoje, né? Está entre as questões mais importantes das sociedades contemporâneas. Vejam as Olimpíadas, o que a cidade de Paris fez para organizar as Olimpíadas, né?
chamada de Olimpíadas Verde, um conjunto de iniciativas ligadas à sustentabilidade, ao respeito ao meio ambiente. Isso é muito importante. E é isso que o Pensa Brasil representa. Eu gostaria de convidar a todas e todos para assistirem às nossas iniciativas. Nós teremos aqui presencialmente essas atividades no prédio, um prédio icônico da cidade universitária, que é a Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindli, mas também será transmitido pelo YouTube. No fim de cada edição do USP Pensa Brasil, as contribuições são publicadas em livros. O livro da primeira edição, que chama Desafios no Brasil, ele, inclusive, tem sido indicado para prêmios. Isso mostra não só o caráter superior dos debates, mas a importância científica da universidade, a importância social e política da universidade para contribuir com o nosso país. Eu quero muito agradecer, infelizmente o nosso tempo está muito curto, mas eu quero agradecer a senhora trazendo então todas essas informações preciosas, reflexivas. Nesse sentido também já convidou a nossa população, a população paulista, para acompanhar. E fica aqui também um convite para que a senhora possa regressar ao Informe SP primeira edição, para amarrar, na verdade, a conclusão de todos esses trabalhos. Então fica aqui o convite para que a senhora retorne. Muito bem, agradeço também novamente a Maria Arminda do Nascimento Arruda, coordenadora geral do evento USP Pensa Brasil. Um abraço para a senhora. Muito obrigada, eu agradeço e o compromisso está firmado. Eu volto para dizer do documento final do USP Pensa Brasil, voltado à reflexão da COP30. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Bom dia, um abraço, tchau, tchau. A Maria Arminda falou agora há pouco sobre a questão dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Você sabe que em tempo de Olimpíadas, você já imaginou a capoeira como uma modalidade mundial? Pois é, tem muita gente pensando nisso, viu? Nesse mês em que os olhos do mundo então estão voltados para Paris, torcendo pelos nossos atletas, também comemoramos o Dia Estadual da Capoeira, que se prepara para um dia se tornar a modalidade olímpica. Alguns estudiosos descrevem a capoeira como a dança de guerra. E o que já foi considerado crime se tornou patrimônio imaterial da humanidade. É para todos os corpos e todas as idades, como define o mestre Flávio Tucano, que tem uma longa história com a capoeira e aos 62 anos dá aulas em uma escola na zona sul da capital paulista. A capoeira é para homem, menino, mulher. Como você viu aqui, tem pessoas de todas as formas, de todos os corpos, sabe? A capoeira trabalha com todos esses elementos. E a capoeira é importante pelo seguinte, a capoeira na época da escravidão, ela serviu para libertar os escravos, foi usado como uma ferramenta de libertação. Hoje em dia, ela continua sendo uma ferramenta de libertação das nossas escravidões atuais. Medo, insegurança, sabe? Então a capoeira trabalha tudo, a pessoa fica mais autoconfiante, sabe? É nesse mês de agosto que é celebrado o Dia da Capoeira. E isso só foi possível através de uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, que instituiu oficialmente essa data no calendário estadual e tem o objetivo de celebrar não só os capoeiristas, mas relembrar todos os anos a cultura e a história da capoeira. A prática foi se aprimorando e passou por muitas transformações, mas segue conquistando praticantes como a mestre Dani. Se antes mulher ia para a roda bater palmas, hoje elas brilham na ginga. Eu vi muito essa mudança na minha vida, de o quanto a gente hoje em dia tem espaço e reconhecimento, né? Hoje em dia eu sou mestra, mestra mulher é bem raro, então para mim foi só benefícios aí aparecendo e ver esse caminho se abrindo, as portas se abrindo para a gente.
A capoeira faz parte da vida do Dr. Eduardo há muitos anos e também é recomendada no consultório do médico ortopedista. A capoeira é muito completa, ela tem uma parte de condicionamento, ela tem uma parte de alongamento, ela tem uma parte de força e tem uma parte cultural, uma parte musicalidade. Então ela é dança, ela é música, ela é jogo, ela é completa. Indico para criança dos 8 a 80, ou dos 4 a 90, faça qualquer idade. O movimento mundial luta para ter a capoeira como esporte olímpico. Um sonho encabeçado pela Federação Paulista de Capoeira. Quantidade suficiente de praticantes nós temos, nível técnico, atletas, técnicos, corpo de arbitragem. Eu acredito que agora dar continuidade a esse processo de fundação das federações e confederações, aguardar a sinalização positiva do Comitê Olímpico Internacional, no momento que eles definirem que já tem uma quantidade de entidades suficiente para que a capoeira venha pleitear esse espaço olímpico, e certamente com o aval do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro e de outros países estarão realizando essa abertura tão esperada e sonhada pela comunidade aí, de maneira, pode-se falar que mundialmente, né? Mexe o corpo, a mente, remexe a tradição e reconta a história. Um convite para mergulhar no som, batuques e em cada movimento. É só você procurar uma academia, começar a treinar, você vai começar aprendendo a gingar, que o básico da capoeira é a ginga e depois vem os chutes. Esse seria o básico, ataque, defesa, que vem o jogo, né? E você não tenha medo não, porque você vai lá, às vezes a pessoa pensa que não vou chegar lá, não tenho coordenação. Capoeira justamente vai te dar coordenação. O que você não pode é se basear no outro. Você tem que ter uma melhora em relação a você, ao seu corpo, ao seu condicionamento. E eu certeza que o condicionamento seu vai triplicar. Você praticando a capoeira, você vai melhorar a respiração, coordenação motora, tudo isso aí. Olha, ontem eu circulava pela região central da capital paulista e muito interessante. Por volta de 11h30, meio-dia de ontem, então, domingão, tinha um grupo enorme, gigante de capoeiristas em frente ao Teatro Municipal, aqui na capital. Interessante, né? Em frente a um espaço historicamente branco, clássico, então que de repente a capoeira ganhe os palcos do Teatro Municipal, que eles não fiquem ali somente nas escadarias, mas que eles possam adentrar aquele prédio tão bonito e histórico. A gente tem um recado agora para você que está procurando emprego em Jacareí, município a 85 quilômetros da capital paulista. Por lá, 104 vagas. Operador de telemarketing ativo, trabalhador de extração florestal, vendedor de comércio varejista, pedreiro e motorista de caminhão. Todas estas vagas estão no posto de atendimento ao trabalhador lá em Jacareí. E você já sabe, a sua participação em nosso Informe SP, primeira edição, é de fundamental importância. Acesse as redes sociais da Lesp e não se esqueça de usar a hashtag InformeSP no X. Está na hora de um intervalo, até já.
Faltam 3 minutos para as 10 horas da manhã. Tem muito mais notícia aqui em nossa rede. Olha, já falamos sobre a ação da USP, né, que coloca em evidência nesse mês a discussão fundamental sobre mudanças climáticas. E o reconhecimento dos estudos desenvolvidos pela USP é mundial. O professor do Instituto de Física, Neilo Trindade, conquistou o prêmio Anselmo Sales Páscoa da Sociedade Brasileira de Física. Esse prêmio busca valorizar e dar visibilidade às pessoas negras que realizam pesquisa de excelência nas diferentes áreas da física. Para a gente falar desse importante reconhecimento, nós vamos conversar então de forma remota com o vencedor do prêmio. Bom dia, professor Neilo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos ao aceitar esse convite, já parabenizamos ao senhor, então, por essa iniciativa, por esse prêmio tão importante. Como é que fica a mente e coração ao receber esse importante prêmio? Bom, eu me senti bastante honrado, Arthur, com esse prêmio, só explicando. Então, ele é um prêmio promovido pela Sociedade Brasileira de Física e, como você disse, né, o objetivo é estimular, valorizar e dar visibilidade a pessoas negras que realizam pesquisa de excelência em diferentes áreas, campos da física. De acordo com a SBF, o reconhecimento é uma forma de diminuir essa subrepresentação e a desigualdade racial na comunidade científica. Então, esse prêmio ele é dado a pesquisadores negros e negras no início da carreira, que têm atuado em instituições brasileiras e tenham, no máximo, 10 anos de conclusão do doutorado. Então, esse prêmio é uma homenagem ao professor Anselmo Sales Páscoa, da PUC do Rio, a um cientista brasileiro muito ativo e com contribuições significativas para a física nuclear, que coincidentemente é a área que eu estou atuando também. E eu me senti, então, finalmente bastante valorizado por todo esse reconhecimento da minha carreira acadêmica. Olha, costumam dizer que por trás, né, de toda conquista existe muito suor, lágrimas, né? Eu lendo aqui um pouquinho da sua história, parabéns por isso, né, pelo desenvolvimento. E quais foram os principais desafios, né, na tua visão, para chegar até esse prêmio? Olha, Arthur, é uma pergunta complexa. Eu poderia começar, vou tentar resumir, obviamente, começar bem antes, lá no meu ensino médio, né? Eu sou de uma cidade pequena aqui de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, chamada Taquarituba, tem 20 mil habitantes. E não foi um período muito fácil, porque era só eu e minha mãe, né, numa situação bem precária, e muitas pessoas diziam que, mesmo eu gostando de estudar, eu jamais entraria numa faculdade. Então, de certa forma, eu acreditava nisso, porque você olha para as reportagens e para fotos no mural, por exemplo, de escolas sobre vestibulares, e você só tem gente branca, então eu acabava acreditando nisso, né, só tinha gente branca, né. Então, apesar disso, eu prestei física na Unesp de Bauru, passei, né? A Unesp foi bastante acolhedora, uma instituição bastante acolhedora. Acredito que lá começou a minha carreira científica. E como desafio, aí, como pesquisador negro, eu percebi que sempre que, por exemplo, eu fazia uma apresentação em algum congresso, sempre é visto o que eu falava com certa desconfiança. E quando me questionavam, às vezes havia uma certa hostilidade que eu não percebia para outros pesquisadores. Então, posso dizer para você o seguinte, na maioria das vezes esse racismo ele é velado, né? Ou seja, você ouve coisas, por exemplo, como não é seu momento agora, você não está pronto para essa vaga, USP, Unesp não é para você, você é muito novo ainda. E com o tempo eu fui aprendendo a ignorar essas pessoas e seguir em frente, Arthur, é isso. Olha, parabéns por essa força e por essa coragem. O teu tempo é de mais precioso. E é exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas precisam entender que elas precisam criar asas e voar exatamente como você voou. Você é um exemplo grande e imenso, enorme para os cidadãos e cidadãs paulistas. E olha, aqui, de acordo com uma pesquisa realizada pela própria USP, né? Dos 5.412 docentes da Universidade de São Paulo, 129 se declaram pretos e pardos. Então, ou seja, é um número que está muito abaixo daquilo que é esperado, né? Nesse sentido, o que fica, na verdade, de recado para os negros do nosso estado? Olha, eu acho que
que eu posso dizer deixar de recado, né, é que as pessoas acreditem no seu potencial, não escute as pessoas que querem destruir seus sonhos, siga em frente. Algo muito positivo que eu posso começar, nós podemos começar a falar, né, é que você pode hoje ser aquele escritora negra que você vê, aquele cientista negro, aquela astronauta negra, aquela política negra. Então, esses exemplos têm aumentado. Acho que isso é bem interessante. Como é que você observa também essa questão de desafios, né? Não somente de oportunidades, mas do que se diz respeito, né? A oportunidade de trabalho, mas a oportunidade também no estudo. Os parlamentares aqui da Alesp têm trabalhado muito, né, nesse sentido de educar e conscientizar a população, especialmente negra aqui, da qual nós falamos, e nesse sentido também de você fomentar um pensamento ativo na mente e no coração, obviamente, dos jovens, né, que estão nos ensinos públicos em nosso estado. Olha, eu acho que pode sensibilizar aí os parlamentares e também na questão dos jovens, né? É que pessoas de cultura e experiências de vida variadas, eles podem ver problemas de um jeito único e podem trazer soluções inovadoras, criativas, que talvez um grupo mais homogêneo não pensaria. Então, essa diversidade faz a pesquisa, por exemplo, científica, ser mais relevante e representativa para várias populações. E acho que isso é super importante, especialmente em áreas aplicadas da física, por exemplo, onde as descobertas têm grandes impactos sociais e tecnológicos. Então, eu acho que promover essa diversidade, essa mensagem pode ser dada, né, também incentiva a participação de talentos que talvez fossem desencorajados por barreiras socioeconômicas ou culturais. Então, você aumenta esse número de talentos e você impulsiona o progresso científico no estado de São Paulo. Neilo, veja, eu vou te colocar num estandarte aqui, de fato. Sabe aquela roda da vida, muitas vezes traduzida no budismo? Existe o mundo dos deuses lá no topo, sabe? E aí, como é que você traduz todo esse estudo realizado pelos deuses aos mortais que somos nós, que estamos aqui embaixo, só observando o sucesso de vocês físicos? Bom, a área que eu trabalho, Arthur, chama dosimetria, tá? É uma sub-área da física nuclear. Então, basicamente, o que nós fazemos? Estudamos materiais que podem medir quantidade de radiação que uma pessoa é exposta em lugares como hospitais, usinas nucleares, laboratórios de pesquisa, que usam radiação. E até, por exemplo, depois de desastres nucleares. Então, a gente, no laboratório, irradia essas amostras, que podem ser tanto naturais quanto amostras sintéticas produzidas em laboratório, e depois a gente verifica, por exemplo, o quanto de luz sai dessas amostras quando eu aqueço elas. Se houver uma correlação, de preferência linear, essa correlação, entre a luz emitida por essa amostra e a dose de radiação que ela foi exposta, esse material pode ser usado, então, como um dosímetro. Isso pode refletir-se no nosso dia a dia aqui, por exemplo, sei lá, você falou sobre a questão de radiação, já imaginei um profissional da radiação, no caso, né, um técnico em radiologia, por exemplo, que está preso ali dentro de uma caixinha, né, entre aspas, mas para a gente que está aqui na vida diária, isso também se reflete? Sim, exatamente. Por exemplo, nós estamos expostos a todo momento à radiação. A diferença é que essa radiação é muito baixa, então, detectores para medir isso tem detectores para medir isso, mas, em geral, eles vão medir um valor muito baixo. Então, nossa preocupação é maior aonde você tem pessoas, como você disse, trabalhando com, por exemplo, na radiografia, está trabalhando numa usina nuclear, então são pessoas que estão expostas a maior quantidade de radiação, então a nossa preocupação sempre é maior com elas do que com
o público em geral, vamos dizer assim. É óbvio que se tiver um desastre nuclear, vai atingir todo o público também. Então, a gente tem detectores também que conseguem medir esse tipo de coisa, algo de momento, né? Algo espontâneo. E por falar, então, em mensurar toda essa radiação, vale lembrar que a mente, a nossa criação, a nossa possibilidade de criar não tem cor. Você é um exemplo exatamente disso, de que nós somos iguais. E quando eu estou falando que não tem cor, não é no sentido de ser negro, branco, mas é no sentido de não ter limites para a sabedoria, para a sapiência humana. Exatamente isso, não? Sim, exatamente isso. E como eu disse anteriormente, né, falando um pouco dessa diversidade, né, ela não só enriquece a física, né, com novas ideias e abordagens, mas ela também cria, Arthur, um ambiente de pesquisa, né, mais justo e equitativo, beneficiando a toda a sociedade. Então é bem isso que você está falando, né? Neilo, eu quero muito te agradecer a sua participação aqui no Informe SP Primeira Edição. Novamente, a gente te parabeniza por esse feito e que a tua sabedoria possa alcançar a todos como um raio bem rápido assim e que as pessoas se toquem de que, na verdade, vale a pena investir na sabedoria, na formação. Parabéns, viu? Obrigado. A última coisa que eu não posso deixar de falar, Arthur, é que a gente só faz esse trabalho com financiamento da pesquisa, né? Então, só posso desenvolver toda essa pesquisa com auxílio, por exemplo, da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também ao CNPq, né, que é nacional. Então, são essas agências de fomento que fazem com que a gente consiga desenvolver essa pesquisa de excelência, de qualidade, e são agências que não olham para a sua cor. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com essas agências. Parabéns, futuro longo a você, a sua pesquisa. Um abraço, boa semana. Obrigado. Agora, 10h09, está na hora de dizer tchau. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Observe a nossa programação. Hoje, às 13h30, tem a segunda edição do Informe SP com Sérgio Everton. Nosso forte abraço, coragem, a semana só está começando. Vida, saúde, alegria para você que está aí do outro lado. Tchau, tchau.